A Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você recebe a Eucaristia, você recebe o Deus que é uno e trino. Com o Filho, você recebe também a graça do Pai e do Espírito Santo. Dito isso, respondida a pergunta do título desse vídeo, vamos desenvolver essa ideia num olhar muito mais voltado à espiritualidade. Meu nome é João Guilherme, sou um dos responsáveis pela comunicação da Missão Tenda do Senhor e também um dos membros do podcast do projeto Ora et Labora, que é um podcast católico com o objetivo de disseminar a espiritualidade dos mosteiros, a espiritualidade beneditina. Bem, existe um livro, este livro aqui especificamente, que chama A Divina Eucaristia, e aqui eu não vou dizer, né, de onde é esse livro, onde comprei, porque nesse caso não estamos sendo patrocinados pela empresa em questão. Agora é uma edição muito, muito bela, recomendo demais essa leitura, inclusive. Não só a edição, mas o conteúdo desse livro. Esse livro é do padre Valentim de San José, e ele reúne alguns conhecimentos e ideias a respeito da Eucaristia, sobretudo histórias relacionadas à Eucaristia, até mesmo milagres eucarísticos. Inclusive tem uma história aqui que diz respeito a São Gregório Magno, Papa do século VII, em que uma senhora que assou e doou o pão que seria usado na celebração eucarística, e no meio da celebração, na hora da comunhão, São Gregório Magno apresenta para ela o corpo de Cristo e ela ri. Ela não sorri, ela ri, aquele riso debochado, aquele riso incrédulo. Ele pega o corpo de Cristo, coloca sobre o altar, termina a celebração da Santa Missa, vai até essa senhora e pergunta: por que você riu? Por que você riu na hora de receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? E ela, com muita coragem, por assim dizer, né, olha nos olhos de São Gregório Magno, Papa, e diz: você está me dizendo que o pão que eu assei e que eu doei é o corpo de Cristo? De uma forma debochada. São Gregório manda toda a assembleia ajoelhar e faz uma oração suplicando ao Senhor que revelasse aos olhos daquela assembleia e, sobretudo, daquela mulher a sua divindade. E o pão que estava sobre o altar, que era o corpo de Cristo já consagrado, se transforma, ou seja, muda a sua forma de pão para a forma de carne e começa a sangrar, de maneira a revelar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Essa é uma das histórias presentes nesse livro. É importante entender que só pode ter limite, só pode ter forma, na verdade, aquilo que tem limite. Então, o corpo de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, eles têm uma forma muito bem definida, ou seja, têm um limite. Apesar de ser o próprio Deus, a forma tem um limite. E só tem um limite, só tem uma forma porque é um limite. O corpo de Cristo tem a forma, o formato de pão. O sangue de Cristo tem a forma, o limite de vinho. Agora, a essência, ou seja, a substância do pão é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. E a substância, a essência do vinho é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo também. Então, o fenômeno da mudança do pão em corpo de Cristo é uma mudança de substância, ou seja, da essência. Por isso é chamado de transubstanciação. O mesmo acontece com o vinho, que se torna essencialmente sangue de Cristo. Um milagre, e aqui eu cito Dom Paulo, do Mosteiro de São Bento do Rio, diretor do grupo dos Oblatos do Mosteiro do Rio de Janeiro, da Abadia Montserrat, ele diz: o milagre nada mais é do que a suspensão das leis naturais. O milagre não precisa acontecer.
Deus não precisa fazer milagre para ser Deus. Ele faz porque nós precisamos do milagre para quebrar a nossa ignorância, a nossa soberba. Para entender racionalmente que não dá para colocar Deus, que é infinito, que é onipotente, onipresente, onisciente, no limite, ou seja, na forma do nosso entendimento, do nosso cérebro, da nossa mente. Apesar da mente ser imaterial, eu estou falando mente como sinônimo de cérebro. E o nosso cérebro tem um limite, né? Tem uma forma. Deus não cabe no nosso cérebro. Por isso, nesse milagre, que é uma suspensão das leis naturais, ou seja, um pão começar a sangrar é completamente antinatural. É milagroso. Um pão se tornar um pedaço de carne é milagroso. Então, o milagre que acontece nesse conto que eu acabei de ler, nessa história, nesse relato que eu acabei de ler, do milagre eucarístico, é uma suspensão da lei natural que rege o pão e que rege ali a Eucaristia, né? O que acontece na Eucaristia. E ali, além da transubstanciação, ou seja, a mudança da substância do pão em corpo de Cristo, acontece também uma transformação. Ou seja, mudança, forma, mudança da forma. Transformação, transformar é mudar uma forma. Então, o corpo de Cristo, ele se une à essência. A essência se une à forma que é transformada do pão em carne. É uma suspensão de uma lei natural. Um outro exemplo de suspensão de lei natural. Se você pega um copo d'água e bebe, é natural que você espere que te sacie a sede. Se você pega um copo d'água e molha a tua mão, é natural que você espere que ela molhe a sua pele. Agora, uma suspensão de uma lei natural seria, por exemplo, pegar a água, jogar na sua mão e ela começar a pegar fogo. É completamente antinatural que isso aconteça. Então é preciso ter uma ideia, no final dessa exposição muito breve que acabei de fazer, que você entenda que existe uma mística, e muito mais mística do que qualquer outra coisa, envolvendo a celebração eucarística. O próprio Deus infinito se faz presente numa forma finita, com uma substância infinita. E o abismo da misericórdia de Deus preenche o abismo da nossa miséria, criando assim uma união espiritual. Por isso é importante, e faço um apelo, de manter uma vida sacramental saudável. E essa vida sacramental saudável não se limita a comungar todos os domingos ou comungar todos os dias. É preciso sim manter uma relação com Deus através dos sacramentos também na confissão. E existe um equívoco de que você deve somente confessar quando há pecado mortal. Poxa, você só vai ao médico quando você sofre um acidente e perde um braço numa batida de carro? Ou você também vai ao médico recorrer ao seu auxílio, procurando entender como você pode viver melhor e de forma mais saudável? É a mesma coisa. A Eucaristia e a confissão caminham lado a lado. São sacramentos irmãos. Imagina, você pode comungar não tendo um pecado mortal e tendo todos os veniais acreditando que no ato penitencial da missa, e de fato acontece, eles são perdoados e não se emendar, não ter nenhuma direção para emendar esses comportamentos para viver melhor. Ou você pode chegar para comungar, além de não ter nenhum pecado mortal, tendo recentemente recebido a graça sacramental do perdão e orientações práticas para corrigir as suas pequenas imperfeições no dia a dia, ou seja, buscando fora da Eucaristia, viver uma vida como se estivesse, porque de fato está, sempre na presença de Deus. Dito isso, termino esse vídeo fazendo uma breve divulgação. Aqui na Missão Tenda do Senhor, nós já temos 25 anos de existência e estamos indo ao nosso 26º ano. E inauguramos, por uma inspiração especialíssima, um projeto de divulgação da espiritualidade beneditina chamada Ora et Labora.
E nesse projeto nós temos um blog que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também um podcast que já tem o seu primeiro episódio gravado, que é justamente sobre a Divina Eucaristia. Não sobre a obra, sobre a Eucaristia, e também fazemos, na verdade, nesse podcast, algumas citações sobre essa obra no meio do episódio. É importante, meu amado irmão, minha amada irmã, vivermos com muito mais intenção o relacionamento com Deus. Levar a sério. Porque Deus te entregou tudo. Deus te entregou o seu corpo, Deus te entregou o seu sangue, Deus te entregou sua alma e também a sua divindade, por amor. Deus não reservou nada de si mesmo por amor a você. Que motivo minimamente plausível, minimamente honesto você teria para não entregar de volta tudo a esse Deus que não te poupou nada? Veja, e essa conta ela nunca vai ser igual. Ainda que você entregue seu tudo diante de Deus, o seu tudo é quase um nada. Não seja mesquinho, não seja mesquinha. Deus não cansa de te esperar. Ele está sempre à disposição para te receber. Agora, o tempo passa. E o tempo que passou, ele não vai voltar. Ainda que Deus tenha todo o tempo do mundo, você e eu não temos. Então finalizo esse vídeo com uma citação do prólogo da regra de nosso Pai São Bento. Escuta, filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração.